Olá pessoal, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. Eu tô aqui hoje com um tema um pouquinho diferente, que é a diabulimia. Você sabe o que é isso? Se não, vem comigo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Então, pessoal, eu vim falar sobre essa doença, que na verdade ela é um tipo de bulimia, é um transtorno alimentar, é uma dificuldade alimentar aí muito presente e que é importante não só vocês saberem, né, eu explicar isso para vocês, mas também explicar como que a gente lida com isso, né? Então a bulimia, ela é um transtorno alimentar caracterizado de uma maneira simples com episódios compulsivos seguidos de movimentos compensatórios. Os movimentos compensatórios mais comuns é o vômito, né, a purgação, mas também pode fazer uso de laxantes, diuréticos, enfim, pode haver outros tipos de compensação que não o vômito, né? Mas a bulimia, ela é um transtorno alimentar, ela é um transtorno que precisa de um acompanhamento multidisciplinar e por aí vai. A diabulimia, ela geralmente acomete pacientes que têm a doença chamada diabetes tipo 1, que é um paciente que tem essa doença crônica que precisa, desde o diagnóstico, de tratamento multidisciplinar, nutricional, psicológico, enfim. Em geral, os pacientes que têm diabetes tipo 1, eles têm uma tendência maior de ter problemas alimentares, justamente pelo alto nível de restrição, né, que aqueles que sabem, né, do que eu sempre venho dizer, da restrição gerar, né, movimentos compulsivos, isso é natural, isso é algo que, enfim, o nosso corpo vai responder assim, mas ele tem uma série de adaptações, tanto nutricionais quanto psicológicas, que precisam acontecer na sua vida, né? É um paciente que tem uma doença crônica e que vai precisar de manejo para que ele não desenvolva outros problemas, às vezes até mais graves, né? Então, o paciente que tem a diabetes tipo 1, ele já precisa de todo esse acompanhamento, ele já precisa realmente ter toda essa visão aí multidisciplinar e geral da doença dele. E nem sempre isso acontece. Então, o que a gente caracteriza aí, né? O que a gente chama de diabulimia? É aquele paciente, geralmente portador de diabetes tipo 1, que faz compensação pelo uso, não uso ou mau uso da insulina. Então é aquele paciente que faz um episódio compulsivo, faz exageros alimentares e acaba compensando isso através do uso da insulina, né? Então é um paciente que corre um risco grave, às vezes fica até muito escondido, né? Eu acho que a bulimia é um tipo de transtorno alimentar em que é muito escondido, é muito velado, nem sempre chama a atenção das pessoas ou dos familiares, mas a gente tem aí uma série de fatores que preciso chamar atenção aqui para vocês, né? Então, justamente pelo risco, né? Pela gravidade da doença, enfim. Geralmente, pacientes que têm picos glicêmicos inexplicáveis, né? Ou que tem constantes internamentos devido a cetoacidose diabética, né? Que é aí um desbalanço glicêmico e que leva o paciente a ser internado justamente para um equilíbrio metabólico ali, para que tudo volte a funcionar, né? Então, pacientes que têm um comportamento alimentar ruim, que de repente comem bastante ou que acabam fazendo movimentos compensatórios, que abusam do doce compensando de outra forma, esse tipo de comportamento, de uma maneira geral, a gente caracteriza como diabulimia, em que existe o exagero alimentar, a compulsão alimentar, muitas vezes com alimentos que são restritos na dieta do paciente que tem diabetes tipo 1, seguido de compensação de alguma forma, e aí geralmente pelo uso da insulina, tá? Eu fico alerta porque é grave, pode levar a consequências inclusive fatais e é um tipo de transtorno alimentar que precisa de acompanhamento, vocês já sabem, multidisciplinar. Então aqui no IPCAC nós temos uma equipe preparadíssima para poder atender essa questão, e se você conhece alguém que possa ter aí, né, esse tipo de diagnóstico, nós temos o serviço de triagem aqui no IPCAC, que é uma avaliação por algum profissional da casa que vai poder dar, né,
pelo menos o encaminhamento aí necessário para o tratamento, ok? Era essa a minha notícia e recado para vocês. Até mais!